Porque isso é uma coisa muito complexa. Apologia do uso de maconha. Por quê? Porque existe gente que tem problema com o uso de maconha, existe dependência de maconha. Eu trato vários pacientes com dependência de maconha, mas isso não quer dizer que a gente vá para uma política proibicionista achando que vai resolver esse problema. Exatamente, foi como a doutora Isabel falou. Inclusive, nós temos que abrir o range, o espectro, para poder verificar que a dependência é uma situação psíquica que está atrelada a uma coisa bem muito mais profunda do que as substâncias propriamente ditas. Por falar em substâncias propriamente ditas, nós temos um outro psiquiatra aqui, que é o Daniel Cordeiro, psiquiatra da Uniad, né? Uniad. É Unidade de Pesquisas em Álcool e Drogas. Qual é a sua posição, Daniel, em relação a tudo isso? Quando eu penso em liberação e quando eu penso em que a gente pode ter políticas mais flexíveis, eu sinto frio na espinha. Porque assim, eu sei que é verdade o que o Dartil falou, a gente tem, se a gente for ver que todo mundo que fica dependente, é uma menor parte. Se a gente for comparar com todo mundo que usa. Mas de certa forma me dá uma sensação que é meio roleta russa. Eu não sei quem que vai ficar dependente. Mas também a gente não tem também como ser capitão do destino dos outros. Não tem. Não tem como ser, mas a gente, quando a gente fala de exemplos de outros países, a gente tem uma política, uma saúde pública totalmente diferente aqui no Brasil. Eu trabalho no pronto-socorro psiquiátrico há 7 anos. Eu já vi coisas que tu te arrepiaria. Mãe que leva filho amarrado porque ela não sabe mais o que fazer, porque o cara tá na fissura, não sabe mais o que... Assim, já roubou, já bateu... Eu já vi muito disso, pô. Já vi coisas... E não tem para onde levar. E não tem para onde levar. Então, na última das artimanhas, amarra o filho, leva o filho amarrado no banco de trás do carro. Então, assim, eu sei, a gente não é dono, mas eu como médico fico nessa situação que é muito complicada pra gente. Você está numa ponta, eu tô do outro lado, no extremo, eu tô no extremo do... Que você vê... Eu sou o pior. Tá certo. Exatamente. Agora eu queria só fazer uma colocação. Eu li sobre a marcha. O que me preocupa, Lobão, é que normalmente essa história de marcha vão milhares de pessoas que simplesmente... paraquedista total, né? Não estão ali, não tem... Ser paraquedista também. Mas, veja... a marcha da maconha é para aliciar pessoas, seduzir pessoas... Mas esse é o aspecto. É um direito que assiste. Na verdade, você vai comandar uma marcha dessa de milhares, na verdade isso vai se transformar o quê? É por isso que foi proibido, porque vai virar uma bela apologia do uso. Porque você não consegue reunir. Então, peraí, tá bom. Você não consegue ter essa consciência. Aqui, por exemplo, estão pessoas esclarecidas. Eu acredito que o povo brasileiro é muito esclarecido. Agora, o seguinte, para terminar somente a explanação da nossa mesa, nós temos aqui o Marco Magri, que é cientista social e membro do coletivo da Marcha da Maconha, que justamente é o cerne da nossa questão. Por favor, a última pessoa a ter a palavra é o Marco. Eu acho que o frio na espinha que a gente sente é quando a gente vê a censura atuando em cima da Marcha da Maconha, que é uma marcha direcionada à mudança de uma lei, à mudança de uma política pública que em nenhum momento faz apologia. E a banalização do discurso também. Por exemplo, para você ter uma ideia, numa época aí que eu estava super em voga em relação a isso, tinha 132 processos, as coisas ocorriam assim, daqui a pouco assim, Polícia Federal de Rondônia, Porto Velho, você vai ser preso por crime hediondo e inafiançável porque você está fazendo apologia das drogas. Dirige essa polícia para Samambaia no Rio. Fui lá no Rio, aí o cara falou, o que o senhor quer dizer com pegar leve? Você estava falando para a população, a plateia, vamos pegar leve. Eu ia ser preso por 12 anos lá no Porto Velho. Você está entendendo? Então é uma coisa muito difícil, porque, olha só, é um assunto que é pertinente, é uma coisa que a sociedade tem que discutir e há uma repressão de um tabu. Não pode falar porque é apologia. Mas peraí, se tem tanta insegurança em relação ao determinado aliciamento, é porque a coisa é forte, a coisa é genuína, então temos que ouvir falar o clamor da população. Mas não fala sobre isso, não, vamos discutir sobre isso. Tem um dado importante, eu gostaria de falar de um dado importante. Tem um estudo americano que mostra que pelas prisões americanas já passaram 13 bilhões de pessoas que foram presas por questões relacionadas à maconha. E o que se descobriu é que 11% delas, desses 12 milhões de pessoas,
que tinham algum envolvimento com tráfico ou que plantavam. Os outros 89%, eles eram usuários. E, na verdade, esse perfil desse usuário ocasional é um jovem de classe média, de sexo masculino, réu primário, foi preso pela primeira vez por essa questão. E, detalhe, quem denunciou isso foi o pessoal de contra o estupro na prisão, porque 2/3 desses jovens eles são estuprados na prisão. Pois não, você chega na prisão, você fica e mais forte do comando vermelho. Um se tornou HIV positivo, porque ele usa maconha. Ou seja, isso é uma deturpação dos você acaba sentenciar praticamente a nulidade existencial. Isso é um ponto fundamental. Toda lei de drogas, e especialmente a nossa, a tendência é sempre caracterizar toda e qualquer conduta relacionada à droga como tráfico e só subsidiariamente como consumo pessoal. Então, por exemplo, cidadão, usuário, vai no morro ou na Boca comprar cocaína. Resolve comprar 5 gramas de cocaína para consumo pessoal. Chega lá, o traficante não tem um papelote de 5 gramas, vende 5 papelotes de 1 grama. Aí você tem uma quantidade, a mesma quantidade, mas está dividido em 5 pacotes, você é traficante. Na cabeça do delegado, do promotor e do juiz, o que acontece? A grande maioria dos condenados por tráfico não são verdadeiramente traficantes, né? Porque a pessoa não tem noção também do quanto a pessoa consome, a necessidade de cada um consumir. Às vezes o cara é um morro, um cabeção, aí o senhor, um monte de... Você sabe que nesta nova legislação, estas figuras ficaram bem mais esclarecidas. Não, mas esse problema da diferenciação do traficante e usuário continua idêntico. Mas o problema maior é a violência gerada por tudo isso. Mas você não vai mais para a prisão. Mas não é violência gerada, não. Não é pro cara da classe média, não. Está afastado. Não, eu não estou preocupado com isso. Está afastado. A indústria que é formada pela proibição é notoriamente como que as pessoas não percebem que isso apenas ainda tem até aquela coisa que eu acho da maior idiotice, me desculpe, que é o seguinte, eu vou pro break daqui a pouco, mas é o seguinte, é que essa máxima que tentam dizer, você está dando droga pro tráfico. Quem está dando droga pro tráfico é a legislação. Vamos para o break e voltamos daqui a pouco. A história da TV brasileira está na história do Hermes e Renato.